Direção segura. Postura adequada. Atuar defensivamente ao volante não é armar-se e atacar os outros. Atuar defensivamente é conseguir escapar ileso do trânsito e dos problemas que acontecem no meio do caminho, chegando ao seu destino. Direção perfeita ou dirigir com perfeição significa que você realiza viagens sem acidentes, sem infrações de trânsito, sem abusos do veículo, sem atrasos de horários, e, sem faltar com a cortesia devida. Causas dos acidentes: as condições adversas, de tempo, luz, via, trânsito, veículos e passageiros. Fatores humanos: estresse, pressa, sono, cansaço, uso de celular, problemas familiares, estado de saúde, efeitos de drogas, álcool, outros. Condições adversas. Condições adversas de tempo. Aquaplanagem ou hidroplanagem ocorre quando os pneus não conseguem remover a lâmina d'água e perdem o contato com a pista. O fenômeno acontece pela combinação de vários fatores: alta velocidade do veículo, pneus mal calibrados com sulcos gastos e o volume de água na pista de rolamento, são as principais causas de hidroplanagem. Condições adversas de via: sinalização inadequada ou deficiente, pista defeituosa, mal conservadas com buracos, aclives e declives muito acentuado, faixas de rolamento com largura inferior à ideal, curvas em nível mal projetadas ou mal construídas, lombadas, ondulações e desníveis, inexistência de acostamento, pista escorregadias ou com drenagem deficiente. Condições adversas. Condições adversas de trânsito. Trânsito lento ou congestionado. Área de aglomeração ou com grande circulação de pessoas. Presença de motociclistas, ciclistas e outros veículos não motorizados. Trânsito intenso de veículos pesados, lento e compridos. Comportamento agressivo, imprudente dos demais motoristas. Condições adversas de veículos: suspensão desalinhada, rodas desbalanceadas, limpadores de para-brisa, retrovisores e freios defeituosos, pneus gastos e ou mal calibrados. Na estrada de chão o pneu deve estar mais macio que no asfalto. Falta ou deficiência de um ou mais equipamentos obrigatório, freios deficientes, etc. Lâmpadas queimadas e faróis desregulados. Realizar o checklist para averiguar condições do veículo. Condições adversas dos motoristas. Fatores humanos, físicos, fadiga, sono, deficiência visual ou auditiva, efeito de bebidas alcoólicas, estado de saúde debilitado, uso de drogas lícitas e ilícitas, psíquicos, estresse, pressa, desajustes sociais e familiares, preocupação, medo, ansiedade, agressividade.
Elementos de direção defensiva: conhecimento, atenção, previsão, decisão, habilidade. Bom dia. Como todos sabem, o que diferencia os humanos dos animais é a sua inteligência inquestionável. E com essa inteligência, esses seres podem ser habilitados a dirigir e a pilotar. Sabemos também que de todos os fatores adversos, o motorista é o mais importante. Pois, se essa suposta inteligência não for utilizada, pode causar sérios danos a si mesmo e a outros. Assim, para que todos fiquem em segurança, os motoristas devem estar fisicamente e mentalmente bem, e devem adotar algumas precauções. Como por exemplo não dirigir se estiver com sono, ou tiver feito uso de medicações que possam atrapalhar sua condução. Se o motorista dorme no volante, o resultado pode ser trágico. Não importe quão forte o sono esteja, o motorista pode não perceber que está começando a dormir. Então, começou a se sentir cansado. Pare. Procure um lugar seguro e adequado para descansar e só volte à estrada quando tiver certeza que está bem para prosseguir. Uma outra alternativa é ter um segundo motorista, que deve estar dispensado para assumir a condução do veículo. Outro fator a se observar é a cortesia no trânsito. Seja educado, dê a preferência, seja paciente com as pessoas que preferem arrumar confusão do que promover a paz no trânsito. A falta de cortesia pode provocar brigas e acidentes que poderiam ser evitadas facilmente. Se está realizando cortesia e sendo educado, e mesmo assim, o ser insiste em te provocar, use um pouco mais de sutileza. Outra realidade preocupante são os motoristas que fazem uso de bebidas alcoólicas e colocam suas vidas e as dos demais em risco ao assumir a condução do carro bêbados. O álcool diminui o reflexo e altera as percepções sensoriais. Tem um comando em cada esquina e eu não sei como eu vou embora. Pinga no copo de alumínio, deixo o álcool pelo esporo. Tem um comando em cada esquina e eu não sei como eu vou embora. Pinga no copo de alumínio, deixo o álcool pelo esporo. Se a polícia nas... Não podemos deixar de comentar também que o excesso de confiança de alguns motoristas os tornam confiantes para realizar manobras perigosas. O cuidado e a cautela são indispensáveis para um trânsito seguro. Para finalizar, segue outras dicas para que o motorista não se torne um fator adverso fatal. Respeitando os limites de velocidade, fica muito mais fácil respeitar a vida. Nunca ultrapasse a velocidade indicada. Você só tem a ganhar com isso. Alô? Mamãe está dirigindo. Ligue depois, por favor. Ao dirigir, nunca atenda ao celular. É perigoso, é incorreto e é proibido. Ao dirigir, sua atenção tem que ser toda para o trânsito.
Você gosta mais de um moto do que da própria vida? Claro que não. Use sempre capacete com viseira, mas na cabeça e nunca dependurado no braço. Ande sempre pela direita. Respeite os pedestres e a sinalização do trânsito. Andar de moto é legal, mas viver com segurança é melhor ainda. Para atravessar uma rua com segurança, use sempre a faixa de pedestres. Mas só depois que todos os veículos estiverem completamente parados é que se começa a travessia. E os veículos só podem seguir depois que o último pedestre já estiver na calçada. Os cintos de segurança são obrigatórios em todos os bancos. Criança com menos de 10 anos, só no banco traseiro. E os bebês devem ficar em suas cadeirinhas especiais com seu próprio cinto e o cinto do veículo. Depois de todos os cintos atados, bom passeio. Quem faz o trânsito é você. Cinto de segurança. Por que usar? As estatísticas comprovam que em acidentes, 30% dos motoristas morrem por causa de choque violento contra o volante, e 40% dos passageiros que viajam no banco ao lado, morrem batendo contra o painel ou o para-brisa. Como usar o cinto de segurança? Nunca deixe uma folga maior do que um punho ou 5 centímetros entre o corpo e o cinto. Nunca coloque o cinto retorcido. Nunca passe a diagonal do cinto de 3 pontos por baixo do braço. Ele deve ser passado entre o ombro e o pescoço. Body to body, funky to funky, we know how to rock your body. This is Michael. Today he's going to hit his girlfriend so hard, she ends up with permanent brain damage. Funky to funky, we know how to rock your body. I can never get enough of a man like you. Do me one more, once and ever, with a man like you. 3 dead in this vehicle. The girl is critical. They say the guy without the seatbelt did the damage. No seatbelt, no excuse. Como praticar a direção defensiva? Mantenha sempre uma distância segura em relação ao veículo da frente. 2 segundos de automóveis, 4 segundos de ônibus ou caminhão, 6 segundos de articulados ou carretas. Direção defensiva. Como praticar? Fique atento a tudo que se passa ao seu redor, às condições da estrada e aos espelhos retrovisores. Já que o perigo chega sem avisar, pense sempre no que pode acontecer, com a maior antecedência possível. Praticando no dia a dia, observe sempre os sinais do motorista à sua frente e os veículos que estão à sua volta. Praticando a direção defensiva, haja imediatamente, não espere que outra pessoa tome a iniciativa. O tempo de indecisão é a diferença entre o acidente e a manobra defensiva. Defina com antecedência o trajeto que será percorrido, localizando pontos de parada, postos de gasolina,
hotéis, restaurantes, etc. Praticando a direção defensiva, verifique sempre o nível de combustível e a distância a ser percorrida até o próximo posto de abastecimento. Deixar acabar o combustível na via é infração de trânsito, sujeita a penalidade. Mantenha os pneus em perfeito estado de conservação, verificando a calibragem correta, sem esquecer do estepe. Faça o rodízio de acordo com as recomendações do fabricante. Verifique as correias e as mangueiras do sistema de arrefecimento. Leve sempre correias e mangueiras extras no caso de ter que substituí-las. O motor bem regulado tem menos riscos de apresentar problemas durante a viagem, além de economizar combustível e diminuir a emissão de poluentes. Evite o uso de pneus carecas e recalchutados. Conserve o balanceamento e o alinhamento da direção. Verifique o sistema elétrico, teste todos os faróis, luzes, setas e inspecione o nível de água da bateria. Caso não seja selada, mantenha a água do radiador no nível indicado no reservatório de seu veículo. Verifique o funcionamento do limpador de para-brisa, o nível do reservatório de água e o estado das palhetas. Mantenha o fluido de freio sempre no nível recomendado. Verifique também o desgaste das pastilhas e dos discos de freio. Verifique constantemente as indicações das luzes do painel. Oito dicas para dirigir com segurança em estrada de terra. Dirigir em estrada de terra requer cuidados extras, principalmente porque existe bastante diferença entre aderência no asfalto e na terra. Há maior possibilidade de derrapar e perder o controle do carro, pois sua tração fica comprometida. Encontre um equilíbrio para a velocidade. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima permitida em estradas rurais é de 60 km por hora. O ideal é manter um valor constante e uma aceleração média, para evitar a perda de potência. Dependendo do tamanho dos sulcos deixados pelos carros mais pesados que aparecem pelo caminho, você pode atolar ou até derrapar e perder o controle da direção, causando um acidente, se estiver correndo. Ao mesmo tempo, se dirigir devagar demais, não conseguirá manter o embalo e também poderá atolar. Portanto, busque um equilíbrio ao usar a marcha. Mantenha um ritmo constante e passe com mais leveza sobre o solo. Escolha o pneu mais adequado. Existem vários tipos de pneus, mas o mais adequado para a estrada de terra é o misto, pois se adapta também ao asfalto. Trata-se do tipo ideal para quem mora na cidade e costuma fazer viagens curtas a sítios ou fazendas com frequência, permitindo aproveitar o melhor desses dois mundos com segurança. Uma grande vantagem é que você pode encontrá-lo facilmente e seu custo é bem próximo ao do pneu comum. Além disso, é possível ter um maior controle do carro e, consequentemente, conquistar uma maior dirigibilidade. Não se esqueça de fazer uma manutenção dos pneus e trocá-los sempre que for necessário. Mantenha a roda em partes mais uniformes da estrada. Se encontrar sulcos pelo trajeto percorrido, tente evitá-los, para não causar danos mais sérios a seu veículo. Por isso,
Mantenha as rodas nas partes que tenham menos buracos pelo caminho. Caso se depare com uma nuvem de poeira, diminua a velocidade e procure por apoios auditivos e visuais. A visão periférica deve ser utilizada para enxergar as irregularidades do solo, ao passo que a central serve para visualizar os veículos que virão no sentido contrário. Redobre atenção às curvas ao dirigir em estrada de terra. Ao se deparar com uma curva, principalmente se for inesperada, é normal que você pise no freio. Porém, é necessário ter muita cautela quando frear, já que isso pode fazer com que perca o controle do carro. O indicado é reduzir a velocidade e evitar solavancos enquanto passa pelo trecho. E o mesmo procedimento vale para as descidas. Caso esteja em um carro de passeio, que não costuma ter tração nas 4 rodas, será preciso ter ainda mais atenção. Isso porque o veículo pode ser forçado além de sua potência. Caso perceba uma perda de embalo, é de bom tom parar para verificar a temperatura e ver se há algum barulho estranho na suspensão ou no motor antes de seguir a viagem tranquilamente. Diminua a velocidade em caso de chuva. Ainda que o pneu misto ajude na aderência, é necessário dirigir mais devagar caso chova. Como já foi mencionado, a terra faz com que o carro deslize mais, principalmente se estiver molhada. Portanto, diminua a velocidade e utilize as marchas mais reduzidas. Caso se depare com subidas ou descidas acentuadas, acelere apenas o suficiente para se movimentar e prefira a primeira ou a segunda marcha. Se houver neblina, use o farol de neblina ou o baixo. Saiba o que fazer em caso de atoleiro. A lama deixa tudo mais escorregadio e, por isso, é bem comum que seu carro patine. Portanto, se seu veículo tem tração nas 4 rodas, agora é a hora de ativá-la. Isso ajudará você a seguir o caminho mais tranquilamente até a evitar que atole. Outra boa dica é não dirigir pelas margens da estrada. Isso porque você pode escorregar e cair em um barranco ou ficar preso em uma vala. Se seu carro patinar, evite acelerar muito, pois ele pode afundar ainda mais na lama e acabar atolado. Caso isso aconteça, desça e avalie a situação, veja a profundidade do atoleiro e qual é o melhor caminho para sair dali. A seguir, tire todos os passageiros do veículo para deixá-lo mais leve. Remova a lama da frente das rodas, utilize troncos, galhos e pedras para calçar os pneus. Engate a segunda marcha e acelere o mínimo possível, apenas para se movimentar. No pior dos cenários, se nada disso der certo, chame um reboque. Preste atenção nas pedras do caminho. Ao mesmo tempo em que pedras podem ajudar na aderência, é necessário ter cuidado nesses trechos e passar mais devagar, desviando das que forem maiores. Isso porque elas podem danificar a lataria de seu veículo, além de cortar os pneus. Procure fechar os vidros para evitar que pedregulhos entrem no carro. Verifique a suspensão e o amortecedor. Esses componentes são essenciais para que você possa dirigir com segurança por estradas de terra. Eles são responsáveis por manter a estabilidade do veículo, pela preservação do alinhamento correto e pela redução do impacto durante o trajeto. Ao contrário de outras peças, a suspensão e os amortecedores não têm uma quilometragem estabelecida para troca. Portanto, é essencial estar atento aos sinais. Procure reparar se você sente mais o impacto enquanto dirige e leve seu carro a um mecânico de confiança, caso seja necessário.
Tipos de colisão. Colisão com veículo da frente. É um acidente frequente e pode causar grandes prejuízos. Ocorre normalmente porque o veículo da frente freia bruscamente e o que vem de trás não consegue parar a tempo. Evite trafegar em velocidade incompatível. Não avaliar todas as condições adversas. Não manter a distância de segurança do carro da frente. Tentar perceber o que se passa nas laterais e além do carro que segue. Estar prevenido contra parada bruscas do carro da frente. Tempo e distância. Distância de reação é a distância percorrida pelo veículo até que o motorista tome uma atitude. Distância de frenagem é aquela que o veículo percorre depois de acionar o freio até a parada total. Distância de segmento é a distância em movimento entre o seu veículo e o que vai imediatamente à sua frente. A fórmula de calcular essa distância é muito fácil, é a regra dos 2 segundos. Observe o veículo à sua frente e marque um ponto fixo, como uma placa de sinalização, um poste, uma árvore, etc. Quando o veículo passar pelo ponto fixo, comece a contar 81, 82. Colisão com veículo de trás. Ocorre em fração de segundos. Ao frear bruscamente, o tempo de reação e a distância de frenagem muitas vezes não são eficientes para evitar a batida, pois, na maioria das vezes o carro está colado ao veículo da frente e o motorista está com pressa, distraído, falando ao celular ou mesmo discutindo com alguém. Tipos de colisão. Evite distrações enquanto dirige. Quando alguém colar atrás do veículo, não tentar fugir dele acelerando. Tire o pé do acelerador e apoie no freio para alertá-lo. Se ele continuar colado, diminui a velocidade, sinalize e facilite a ultrapassagem. Guardar distância do veículo da frente, para ter espaço para manobras. Seja previsível, sinalize e antecipe suas intenções. Evite frear bruscamente, essa manobra pode surpreendê-lo. As luzes de freio devem estar limpas e em perfeito funcionamento. Colisões com veículos em sentido contrário. Esta é a mais perigosa das colisões, pois deve ser levado em conta a velocidade dos dois veículos, que causam um impacto maior e ferimentos mais graves. As principais situações são ultrapassagem perigosa, obstáculos na via, manobras para entrar à esquerda, manobras na pista, distração, sono, álcool, falta de perícia nas curvas, desnível da via, pista escorregadia, etc. Evite fazer ultrapassagens mal feitas. Falta de perícia para fazer curvas. Falta de habilidade para sair de situações críticas. Reações inadequadas frente a condições adversas. Conversões mal realizadas, principalmente à esquerda.
Colisão na ultrapassagem. Responsável por uma porcentagem significativa dos acidentes. A pressa e a imprudência de alguns motoristas são os principais fatores contribuintes para as mortes provocadas por esse tipo de colisão. Se tiver alguém iniciando uma manobra para ultrapassar, facilitar e aguardar outro momento. Se todas as condições forem favoráveis, incluindo potência suficiente para realizar a manobra, sinalizar e ultrapassar. Como alerta, utilizar sinal de luz ou 2 breves toques na buzina. Para retornar à faixa, conferir pelo retrovisor da direita, sinalizar e entrar, procurando não obstruir a via. Jamais ultrapassar em curvas, túneis, viadutos, aclives, lombadas, cruzamentos e outros pontos que não ofereçam segurança. Ultrapassar somente em locais onde isso seja permitido, em plenas condições de segurança e visibilidade. Ultrapassar somente pela esquerda. Antes de ultrapassar, não colar no veículo da frente para não perder o ângulo de visão. Certificar-se de que há espaço suficiente para executar a manobra. Conferir, pelos retrovisores, a situação do tráfego atrás do veículo. Verificar os pontos cegos do veículo. Nas curvas, a ultrapassagem tornar-se uma manobra de alto risco, pois é praticamente impossível prever a vinda de veículos contrários pela falta de visibilidade, aumentando as chances de colisões sem o devido tempo de reação. Como evitar? Adote velocidade compatível com a curva antes de entrar nela. Acelere suavemente ao realizar a manobra. Atração compensação da força centrífuga. Evite frear dentro da curva. Essa manobra pode desequilibrar o veículo. Reduza a velocidade antes da curva. Calcule o ângulo da curva e a sua velocidade. Colisão em cruzamento. Como evitar? Obedecer a sinalização e, na dúvida, parar. Conhecer e respeitar o direito de preferência. Aproximar-se com cuidado, mesmo tendo a preferência. Cuidar dos procedimentos de convergência, principalmente à esquerda. Não ultrapassar na zona dos cruzamentos. Colisões com pedestre. Como evitar? Tomar cuidado especial com crianças, idosos, embriagados e deficientes físicos, na proximidade de pedestres. Reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Lembre-se de que a maioria dos pedestres desconhecem as regras de circulação de trânsito. Colisões com motociclistas e ciclistas. Como evitar? Manter uma distância lateral e frontal segura. Tomar cuidado em conversões, pois os motociclistas costumam transitar nos pontos cegos. Observar pelos retrovisores antes de abrir a porta do após parar lateralmente a faixa de rolamento. Colisão com animais. Como evitar? Reduzir a velocidade assim que avistar o animal. Evitar buzinar, para não assustá-lo. Ficar atentos ao passar por fazendas ou locais abertos, principalmente à noite. Nunca passar na frente do animal que cruza a pista.
Colisão em marcha ré. Como evitar? Antes de manobrar, verificar se há espaço para manobra, se não há obstáculos, se necessário, peça auxílio a outra pessoa. Não entrar de ré em esquinas ou lugares de pouca visibilidade. Evitar sair de ré de garagens e estacionamentos. Cuidado com animais e crianças. Cuidados nas ultrapassagens. Antes de entrar em outra via, você precisa verificar o trânsito em sentido contrário, sinalizar as suas intenções, verificar se não existe outro veículo tentando lhe ultrapassar, ir para a faixa da esquerda, acelerar e retornar a sua mão de direção. Direito de preferência. Nos cruzamentos não sinalizados, a preferência de passagem é do veículo que vem à sua direita. Nas rodovias, os veículos acompanhados de batedores, escolta, têm prioridade no trânsito, respeitando as demais regras de circulação. Ambulâncias, carros de bombeiros e viaturas policiais, além de terem prioridade, possuem o direito de estacionamento e trânsito livre, quando estão em serviço de urgência e com a luz e o alarme sonoro ligados. Os 10 mandamentos do motorista defensivo. Conheça as leis de trânsito. Use sempre o cinto de segurança. Conheça detalhadamente o veículo. Mantenha seu veículo sempre em boas condições de funcionamento. Faça previsão da possibilidade de acidentes e seja capaz de evitá-los. Tome decisões corretas com rapidez. Nas situações de perigo, não aceite desafios e provocações. Não dirija cansado, sob efeito de álcool e drogas. Veja e seja visto. Não abuse da autoconfiança. Telefones úteis. Corpo de Bombeiros 193. Polícia Militar 190.